reais por mês para desenvolver uma atividade cultural do que uma grande empresa que vai prestar algum serviço para o Estado, né? Então, esses são dos elementos que a gente, inclusive, trabalha nas oficinas de formação, para elaboração de projetos, né? Que é que os grupos possam não aguardar tão somente a transformação do Estado, mas, de alguma forma, buscar dialogar com ele, né? Não uma pergunta que talvez o telespectador esteja fazendo desde o início do programa. Onde estão essas oficinas? Na verdade, assim, a gente realizou, né, várias oficinas, né? Agora, nesse momento, a gente está num processo de seleção dos editais, né? Elas aconteceram em 85, foram 85 oficinas, envolvendo cerca de 250 municípios, mais de 1.000 pessoas de 250 municípios, e geraram essas inscrições, né? Mas é um processo permanente, né? E que eu acho que qualquer cidadão e cidadã pode entrar em contato com a secretaria. A gente tem feito circulado com os diálogos culturais, tendo feito oficinas, e, né, os municípios podem propor uma oficina regional, né, através, inclusive, das suas organizações por Coredes, enfim, por suas diferentes formas de organização regional, que a Secretaria de Cultura está à disposição, né, a realizar essas oficinas. Eu queria ressaltar sobre a questão da democracia, né, o programa sobre democracia. O quão é importante essa política pública, porque ela não inventa a roda, né? Ela, justamente o que o Leandro falou, ela vem legitimar um movimento que já está acontecendo. Ela faz a roda girar. Faz a roda girar. Isso, né? E muitas vezes a gente vê na política pública, né, os gestores públicos batendo cabeça, tentando criar alguma coisa nova para deixar sua marca de gestão, ou deixar, né? Sendo que já existem iniciativas maravilhosas, né, de política pública que podem ser potencializadas no seu município, pode ser potencializado na sua região, né? Então a gente precisa, eu acho que nessa questão do interior, eu acho que os municípios precisam fortalecer essa questão das secretarias de cultura, dos conselhos de cultura, né, se integrar por regiões e também, daqui a pouco, puxar a cultura viva, né, como base comunitária, como uma política, né, do seu município, como uma política cultural. Eu tenho certeza que isso vai dar um retorno maravilhoso, porque a roda é isso, né? Fazer a roda girar, a roda já está pronta, entendeu? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco alguns conceitos, né? A gente vê nas prefeituras, em algumas prefeituras, muito disso, assim, fazer aquela cultura tradicional, né? A festa do não sei o quê, né? E tentar muitas obediência de calendário, né? Obediência de calendário, é isso, né? Sendo que vários na sua região, seja no interior do interior, seja no próprio centro urbano, existem várias pessoas produzindo cultura, teatro, teatro de bonecos, batuques, né? Músicas afro-brasileiras, hip hop, grafite, arte urbana, street art, várias outras culturas, música, corais, né? A gente tem a região aí do Vale dos Sinos com os corais, centenas e centenas de corais, né? Que podem ser potencializados através dessa cultura, dessa política pública. E, né? E também, assim, a gente está falando de um modelo, mas que ele não precisa necessariamente, evidente, acho que é um bom modelo, é um horizonte, mas também tem elementos que podem ser feitos com a própria criatividade, né? A gente pega, tem prefeituras, por exemplo, que desenvolvem, tem um projetor lá que ele serve para projetar de vez em quando algum filme dentro da escola. Por que aquele equipamento não pode ser disponibilizado para um grupo cultural, para uma associação de moradores, para, digamos, produzir um cineclube? Né? Muitas vezes tem iniciativas que elas, às vezes, contam até mais com a criatividade, ou os recursos que são investidos para dentro da escola, por que não se relaciona com esse grupo? Né? E daí a gente tem o exemplo do Mais Cultura nas escolas. Por que né, aquela programação que ela só é somente o evento, na festa cidade, etc. E tal, por que ela não se pensa a descentralizar, a dar continuidade? Né? Eu acho que são, né, o próprio carnaval que é investido em muitos municípios do estado, porque o carnaval não é potencializado num processo continuado de formação, para que inclusive tu não tenha que ter, digamos assim, a importação daqueles saberes dos grandes centros do carnaval, digamos, do interior a Porto Alegre, do Rio de Janeiro né, e de outros locais. Então, principalmente focar a produção cultural no processo de criação e formação. Eu acho que são elementos centrais, assim, né, dentro desse fortalecimento da política de base comunitária e que os sujeitos se envolvam permanentemente com essa produção cultural. Né? Então, aproveitando, exato, tanto o gancho dos dois aqui com relação ao programa, que é a democracia e essa questão da criatividade e da nossa base comunitária,
Uma outra coisa que aqui no Rio Grande do Sul foi colocada dentro do edital, mas que tem trajetória, o Quilômetro do Supapo participa dessa trajetória desde 2008, que é o Conselho ou Comitê Gestor Comunitário. Né? Isso também é uma transformação para as próprias organizações e da relação também, a democratização do acompanhamento da aplicação do recurso por outras organizações que estão no seu território e envolvendo a escola. E aí tu já vai criando e recuperando um processo que teve um distanciamento institucional. A escola se isolou das organizações, aí temos um processo, e agora, e até nessa política pública do Cultura Viva, tu cria um elemento que é o quê? O controle social. Tu faz uma reaproximação pelo coletivo. Radicaliza a democracia também nesse processo e também está acompanhando, e tu vai gerando formação, porque uma outra organização daquela comunidade que ainda não tem acesso, às vezes, a uma elaboração de projeto, se aproxima de uma que já está num estágio ou outro. E tu envolve a escola, e tu começa a criar um outro processo também do próprio equipamento escola, né? Apesar do Mais Educação, do Mais Cultura, já está criando esse processo das experiências escola aberta, mas esse também é um elemento que acaba abrindo e tornando aí o território educativo uma coisa que com um horizonte possível. Né? Tá, vamos para um momento autoritário. Agora 2 minutos para cada um, sem interrupção. João Pontes. Agradecer aqui o espaço, né? Eu acho que a gente vive um momento de transformação significativa no que diz respeito aos direitos culturais, né? E a essa valorização da diversidade cultural. Acho que é um tema que o Rio Grande do Sul ainda precisa enfrentar de uma forma bastante intensa, né? Muitas vezes quando se fala, qual é a cultura do gaúcho, né? Eu comentava isso no início. Qual é a cultura do povo gaúcho? É a diversidade, nós somos formados por vários grupos, né? Nós somos compostos por diferentes performances de gênero, sexualidade, de raça, etnia, gerações, enfim, que convivem num espaço, de alguma forma buscando construir formas melhores de entendimento. Então, quando a gente fala da diversidade, a gente está falando disso, da possibilidade de não só reconhecer que somos diferentes, mas também aprender um com o outro, né? Eu acho que os pontos de cultura, né, essa política pública importante do governo federal, que temos uma meta bastante grande, chamar a atenção dos municípios, como foi comentado, para que venham aderir ao programa, que venham investir nessa política de base comunitária, tem desafios extremamente significativos para essa valorização, né, desse país, que é um país e que é um estado plural, diverso e rico de simbologias, enfim, e que não deixa a desejar em nada nenhum outro país e que, portanto, deve valorizar a sua própria cultura, né? Muito obrigado, João Pontes, diretor de Cidadania e Diversidade Cultural na Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia aqui na TV Assembleia. Esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades, sempre muito esclarecedora ao nosso público. Muito obrigado. Jean Andrade. Queria agradecer o espaço, agradecer mesmo, porque é muito difícil as entidades do terceiro setor, muitas vezes projetos, né, desenvolvidos nas comunidades aparecerem de uma forma positiva, né? Que a gente costuma ver nos veículos de comunicação sempre o lado negativo, né? Sempre a questão aliada à violência, né? E a gente tem tanta iniciativa positiva dentro das comunidades, né, das periferias, a gente tem tanta coisa legal para ser divulgado, para ser conhecido, que a gente acaba ficando até triste, às vezes até repensando, né, a nossa trajetória dentro desse trabalho social que a gente desenvolve através da cultura, né, com os jovens, porque a gente precisa ter maior visibilidade, né? A gente precisa ter uma visibilidade maior, mostrar para a sociedade que existem coisas positivas acontecendo, existem transformações acontecendo, e muitas vezes os veículos de comunicação não dão esse espaço. Que bom que tem esse espaço para falar sobre democracia, que bom que tem esse espaço para falar sobre pontos de cultura. Eu acho que é isso que a nossa sociedade precisa. Essa injeção de ânimo, né, para que a gente acorde de manhã disposto a batalhar, a ir trabalhar, a ir estudar, né, e acreditar numa sociedade mais justa, mais igual, né, acreditar na cultura de paz. É isso que a gente precisa, ter essa injeção de ânimo e não ser contaminado por questões negativas. É claro, existem muitos desafios, mas existem muitas pessoas, e o Exército não é pouco, de pessoas querendo transformar esse mundo num mundo mais justo, mais igual, mais democrático, né? Então, obrigado pelo espaço aí. Muito obrigado. Jean Andrade, que é presidente da Alvo Cultural, do Território de Paz, no Rubem Berta, que realiza este trabalho desprendido, trabalho voluntário, que aproxima pessoas. Isso é o fundamental. E o basquete de rua que faça sucesso, né? Porque ele
ele movimenta e é extremamente saudável. Mais uma vez, muito obrigado. Leandro Anton. Bom, agradecer também, reforçar de abrir esse espaço e aproveitando muito, assim, Batista, nesse aspecto, assim, aqui tu tens, aqui o Leandro, aqui de Porto Alegre, do Quilombo do Supapo, é representante da rede RS Pontos de Cultura, o Jean, um outro ponto de cultura aqui em Porto Alegre, mas a gente citou aqui a diversidade, conseguir também trazer dar visibilidade e trazer essa voz desses lugares, né, do interior do Rio Grande do Sul, que nós estamos falando. Tu tem aí pontos de cultura indígenas, caigangues e guaranis, clubes sociais negros, né? Tu tem a Feira da Agricultura Agroecológica aqui da Redenção, ela é ponto de cultura, então tu tem uma série de matizes, atuadores de rua, e eu acho que isso é importante nesse espaço que tu está abrindo para dar essa visibilidade aos pontos de cultura, nós conseguimos dar sequência nessa questão de poder daí trazer a voz de cada um desses setores, desses lugares, né? Isso é importantíssimo. E aqui reforçar muito assim, a continuidade de um processo desse. Para fortalecer isso daqui, a gente precisa disso, né? E o Rio Grande do Sul tem uma situação muito importante num outro processo mais amplo, que é a integração latino-americana. Nós temos as fronteiras, pontos de cultura, hoje o Uruguai, a Argentina, o Peru já estão nisso daí. Nós, tanto o Uruguai como a Argentina, também já inauguraram isso, a partir da inspiração no Brasil. E nós temos esse privilégio de ter uma fronteira viva, né, histórica, e que pode estar aí fortalecendo um outro processo mais largo ainda, que é a nossa integração latino-americana. Muito obrigado, Leandro Anton, da rede RS Pontos de Cultura, do Quilombo do Supapo, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia, mostrando o seu trabalho, a localização do Quilombo, uma forma estratégica, inteligente e produtiva, capaz de agregar pessoas no sentido de obter aquilo que todos nós desejamos e mais do que isso merecemos, que é convivência. Convivência fraterna, capaz de possibilitar o crescimento, o avanço de todos. Isto sim é rigorosamente fazer justiça. No Democracia de hoje, às 23 horas, aqui na TV Assembleia, nós vamos falar sobre os pontos de cultura. Uma forma de aproximação, um incentivo federal, estadual, dos municípios, mas que precisa ser reconhecido por todos. Pontos de cultura, hoje no Democracia, 23 horas, aqui na TV Assembleia.